Valor futuro. Nesse vídeo iremos falar um pouquinho sobre essa função bastante utilizada dentro do Excel, principalmente na área financeira. Então aqui vai ser um quadro um pouco diferente nesse canal, no qual nessa semana iremos falar tudo sobre funções financeiras dentro do Excel. Eu recebi alguns depoimentos, algumas sugestões no WhatsApp, comentário em vídeos abaixo, solicitando, quem sabe, faz uma semana somente das funções financeiras, somente das funções de texto e tudo mais. E aqui resolvemos então trazer esse quadro junto no canal. E essa primeira aula na semana iremos falar sobre o valor futuro. Então, e também caso você queira aprender tudo sobre Excel, realmente o último curso sobre que você vai precisar fazer de Excel, link na descrição e também primeiro comentário fixado. Então, você que deseja se aprofundar mais, tem essa possibilidade, um valor baixíssimo. Hoje em dia, o que vale realmente é o conhecimento. Quem está no jogo, quem quer realmente evoluir, sabe que o conhecimento ganha de tudo. Então, é um valor ilusório para tanto conteúdo de qualidade que tem lá. E caso você não queira, não tem problema nenhum, eu só peço então que deixe o like e se inscreva no canal para nos apoiar cada vez mais e ter, para parte de quem é criador de conteúdo, saber que nós estamos no caminho certo. Beleza? Então, faz essas 3 ações aqui, então, curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal. Também uma outra, caso você queira ajudar um seu amigo que está precisando aprender Excel, seu colega de trabalho, amigo, compartilha esse vídeo, não custa nada, para nós é bem importante, uma ação muito valiosa dentro do YouTube. Beleza? Desculpe ter alongado bastante essa introdução, mas explicar um pouquinho como vai funcionar esse quadro. Então, valor futuro. O que é o valor futuro dentro do Excel e a síntese dela por si só? O valor futuro, então, ele é usado para calcular quanto um investimento valerá após um determinado período, considerando uma taxa de juros fixa. No Excel, utilizamos a função FV, ou seja, valor futuro. E caso você tenha o Excel em inglês ou espanhol, ela tem um outro nome que você vai colocar igual, no caso em inglês, igual FV ao invés de VF, que é em português. Para esse cálculo, a síntese da função é a seguinte. VF, então, igual VF, ele vai pedir a primeira informação. Qual que é a taxa de juros do período? Qual que é o NIPER? O que é o NIPER? É o número total de período. Então, é o número total das parcelas do período. O que é o pagamento? O pagamento por período. Se o investimento for único, então é um único investimento, pode deixar o valor 0. E aqui é bem importante. Todo pagamento, algo que você vai ter que desembolsar, tirar do seu bolso, pagar alguém, você tem que colocar negativo. Porque você não está recebendo, você está pagando. Então, você está tirando do seu caixa. Então, lembre-se dessa informação que vai ser bem importante daqui para frente. VP, o que é o VP? É valor presente ou inicial investimento. Aqui também um ponto bem importante. Quando você, então, é um valor presente, você está investindo algo negativo. Também tem que cuidar nisso daqui, porque os resultados são totalmente diferentes. E o que é o tipo? O tipo é, então, define se os pagamentos ocorrem no início, você vai informar 1, ou no final do período 0 ou omitido, que você pode colocar. Então, já deixa o like, se inscreva no canal para ajudar. Aqui nós temos uma tabela, então. Investimento inicial, que é o VP. Nota aqui, deixa eu diminuir um pouco esse zoom. VP. Valor presente. Lembrando que deve ser feito negativo. Taxa de juros mensal. Então, aqui você vai ter essa taxa de juros mensal. E um ponto bem importante. Aqui, se você você exporta tabela ou você recebe, por exemplo,
do seu banco, do seu gerente de banco, a taxa de juros anual, por exemplo, vai estar, sei lá, 12%, 15%, você tem que dividir ela para estar exatamente. Por exemplo, a taxa de juros, se ela é anual e o período está em meses, ela vai ter divergência. Então, tudo tem que ser colocado numa sintonia. Se é mensal, a taxa de juros, o período também é mensal. Se é anual, a taxa de juros, o período tem que ser anual também. Então, isso tem que cuidar, para não ter essa discrepância do valor. E o depósito mensal, então, o quanto você vai depositar para chegar nesse valor futuro. E aqui nós iremos colocar a fórmula do valor futuro. Então, vamos lá. Agora eu vou aumentar um pouquinho a tela para você ver mais próximo. Então, aqui eu estou na coluna F, linha 7. E aqui eu vou colocar igual FV, ele já dá um resumo do que se trata. Ele retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamento constantes e periódicos e uma taxa de juros constante. Ok? O que ele me pede? Primeiramente, a taxa. E qual que é a taxa? 1,5. Detalhe, aqui já está formatado em porcentagem. Se você não tivesse em porcentagem, você teria que formatar antes tudo. É até um detalhe que eu acabei esquecendo e relembrei agora. Então, você deve deixar, por exemplo, se um valor é em real, por exemplo, coloca já formato de, por exemplo, moeda. Se aqui é um valor em juros, já coloca em porcentagem. Deixa tudo formatado corretamente. Então, taxa qualquer, 1,50%. Ok? Qual que é o período? O período é de 12 meses. Então, ele vai pagar 1,5 no período de 12 meses. Qual que é o pagamento? O que você tem que pagar? Nesse caso aqui, ele é zero. Por que é zero? Olha aqui a observação. Se um investimento único, deixe zero. Então, aqui é zero. Porém, eu já vou colocar... eu vou deixar zero para você ver a diferença daqui a pouquinho. Então, eu vou colocar... Eu só vou selecionar isso daqui. Ok? E aqui, o valor de investimento inicial, que é aqui o VP. E agora, o fim do período ou início do período. No caso, eu quero o fim do período. E pronto. Porém, olha o erro que aconteceu. Primeiramente, deixa abaixo no comentário se você já viu esse erro, já observou qual que é o erro que eu cometi aqui, para você cada vez mais se familiarizar com o Excel. Primeiramente, o que colocamos? A taxa de juros. Correto? Tá tudo certinho. Qual que é o período? Esse daqui, corretamente também. Aqui, eu vou deixar assim por enquanto. Depósito mensal, como é zero, ok. Aqui é bem importante. Investimento inicial. Então, nós estamos desembolsando esse valor. Tem que ser negativo. Agora eu vou dar um Enter. Olha só o resultado que deu. Certo? Agora, eu vou dar um duplo clique. E olha o que ele me trouxe. Está correto esse valor? Não está correto. Agora, vamos fazer ele separado para você ver a diferença. Eu vou colocar, então, FV. Colocar a taxa. Informar o número de períodos. Informar o meu pagamento mensal. Então, o pagamento mensal estou tirando do meu caixa. Sinal de menos, negativo, esse daqui. O valor, o investimento inicial, então, o VP é negativo, esse valor aqui. Estou tirando, desembolsando esse valor. E aqui é zero que eu quero no final do período. Fechei e deu um Enter. Olha só a diferença de 28 com 28.078. Agora eu vou voltar para ver qual o resultado que tinha dado. Menos 2.000. Então, foi uma aula mais introdutória, mais explicada. Eu sei que talvez você, poxa, mas poderia falar direto? Não.
Acho que o mais importante de você ver as fórmulas e funções que o Excel nos traz é entender ela de fato. Não apenas, ele está me pedindo a taxa de juros, então eu vou clicar aqui, pedindo período, vou clicar, valor mensal, mas você está entendendo de fato a lógica por trás dessa função? Isso que é o mais importante. Não apenas clicar ali conforme a fórmula dá. O Excel é uma ferramenta que é para nos ajudar. Porém, você precisa interpretar cada situação. Então aqui, agora eu vou adiantar para voltar aquele valor. Olha só a diferença. Então vamos fazer aqui de novo para finalizar. Qual que é a taxa de juros? 1,8. Qual que é o número de períodos? 36. E qual o pagamento mensal? Negativo, esse daqui. E qual que é o valor inicial? Também é negativo, esse daqui. Eu quero no fim do período. Dou Enter, 34.019,42. Caso você queira formatar, por exemplo, e colocar aqui em moeda, você já fica aqui. Vou colocar esse valor, tá uma corzinha nela. E aqui você pode ver então o valor futuro que ficou referente a essas informações que nós tivemos de investimento inicial, taxa de juros mensal, período e depósito mensal.